Fala galera, meu nome é Patrick Moraes, sou aluno da turma IMITA do Fabricad, recentemente aprovado no CBMERG, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso. Admito que de começo eu só usava o curso como um material de apoio, porque eu só estudava por livro, até que em começo de 2021 eu decidi mudar um pouco a minha abordagem e usar o curso como forma principal de estudo. Eu estudava pelas videoaulas e pelas listas do curso e os livros como material complementar. Bom, já tendo resolvido dezenas de listas do site e assistido centenas de videoaulas, eu posso afirmar com propriedade que o material é excelente, a didática é excelente, todas as listas são muito bem feitas. Tem o grupo do Telegram, que a galera se ajuda, todo mundo manda dúvida, os mais veteranos do curso respondem, e até manda a resolução da questão completa, e a gente bate um papo sobre as provas e os percalços dessa vida de concurseiro. Bom, a minha jornada rumo ao oficial ainda não acabou, ainda tem muito papiro pela frente, inclusive comecei a gravar esse vídeo aqui como dando uma pausa no meu papiro, né? E como diria o professor Fortão, nosso querido mestre Alexandre, que é aprender vem pro Fabricad. Fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad. Fala galera, tudo bem? Hoje vamos começar o desafio do infinitivo e gerúndio, tá? Ou infinitive and gerund. E ainda entra um pouquinho aí do base form, do infinitivo sem to, tá? Que a gente também vai passar, tá? É uma matéria capciosa que precisa da sua atenção. Então, vamos que o sucesso é garantido. Vamos lá! Vamos começar com infinitive. Quando que eu uso o infinitivo? Aliás, vamos começar pelo começo, né? O que é infinitivo? Em português, infinitivo é aquilo que termina com AR, ER ou IR. Ou seja, você tem a vogal temática, verbal, A, E, I, acompanhada da desinência modo temporal, R. Beleza? E em inglês, como é que é o infinitivo? Né? Por exemplo, o verbo jogar, tocar, brincar, interpretar, reproduzir é o to play. Então, para você formar então o infinitivo em inglês, você tem to mais o verbo to play, to work, to go. Legal? Então, quando que eu vou usar o infinitivo em inglês? Veja, coloquei em azul aqui as nossas dicas. Adjetivos. It's easy to learn. É fácil aprender. Então, quando você tem ali um adjetivo, você coloca o infinitivo. Legal? He was the only to arrive. Ele foi o único a chegar. Então, quando você tem, digamos assim, um ordinal, uma ordem, você vai usar o infinitivo. Como assim? The only, the last, the first, the second, the third. Ou seja, o único, the only, o único, the last, o último, the first, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, quando você tem essa ordem, infinitivo. Legal? Quando você tem um pronome interrogativo, tá? I don't know what to do. Então, what, né? São aquelas palavrinhas com WH, né? What, which, where, etc. Quando você tem, então, um pronome interrogativo, você vai colocar infinitivo depois. Legal? Exceção, why, né? Que quando eu tenho why, eu vou ter, então, base form, que é o quê? Infinitivo sem o to. Legal? Então, pronome interrogativo e infinitivo. Se for why, só a forma básica do verbo, infinitivo sem o to. Legal?
The most important is to study. O mais importante é estudar. Então, quando eu tenho o verbo to be, infinitivo. Legal? I woke up to study. Você vai lembrar, se de repente em algum momento já associou o to para do português. Não está errado. Mas então observe que esse to pode ser entendido também aqui, esse to do infinitivo, pode ser entendido como para, quando você tiver a ideia de finalidade. Olha bem, ele acordou para estudar. Então o infinitivo também pode ser usado para indicar finalidade. E quando assim for, óbvio, infinitivo. Tá? Quando eu tenho as preposições for ou of, empregadas dessa maneira, observa aqui comigo. It's usual for guests to bring flowers. É comum para, né, os convidados trazer flores. It was kind of you to help. Foi gentil da sua parte ajudar. Legal? Depois de expressões, olha lá, como would like, would love, would hate, ou seja, would mais um verbo de preferência vai ser seguido do infinitivo. I would like to see you soon. Gostaria de vê-lo em breve. E to break a promise is wrong. Veja aqui, eu apaguei o to, olha. Quebrar uma promessa é errado, tá? É muito comum, presta atenção nisso. É muito comum você ter o ing, o ing form, para iniciar uma frase, funcionando como sujeito, né? Quebrar uma promessa. É muito mais comum, mas gramaticalmente o infinitivo também pode, tá? Isso já caiu numa questão da EFON que derrubou muita gente. Por quê? Porque por ser incomum as pessoas já achavam que era errado e não é errado, tá ok? Então, como sujeito, você pode encontrar não só o infinitivo, como o gerúndio, ou seja, o ing form. Legal, galera? Essa aqui é a nossa parte de infinitivo. Fica ligado que ainda teremos gerúndio e ainda teremos a forma básica do verbo, a base form. Valeu? Até o próximo vídeo. Fala, galera! Beleza? Tranquilo? Vamos continuar nesse bloco aqui da matéria de infinitivo, gerúndio e base form. E hoje vamos pegar base form. E hoje, agora, neste momento, já. Vamos lá? Então, o que é base form? Ou infinitivo sem o to? Né? A gente viu no outro bloco lá que infinitivo em inglês é o to e o verbo, né? To play. Tirou o to, ficou o base form, a forma básica do verbo. Legal? E quando é que a gente usa isso? Veja lá. Depois de verbos modais. Então, can, could, may, might, should, must, would, rather, had better, que são o que eu chamo também de locuções modais, tá? Então, cuidado. Sempre depois de modal, você vai usar a forma básica do verbo. Legal? Depois dos verbos let e make, com essa expressão someone e o verbo, né? Olha lá. The doctor made me wait. The doctor made é o passado de make, né? Someone é o me e fazer algo. The doctor made me wait. O médico me fez esperar. Legal? Cuidado com os verbos de percepção. Legal? Quando você tem um verbo de percepção, eu posso ter o base form ou eu posso ter o ing, mas vai haver mudança de sentido. Então preste atenção comigo aqui. I heard someone call you. Veja, I heard someone call. Eu ouvi alguém chamar, eu usei a forma básica do verbo. Mas isso aqui quer dizer que eu ouvi a ação do início ao fim. Eu ouvi alguém chamar, eu ouvi o início até o fim. Chamar, chamou, eu ouvi todo o processo. Legal? Então, quando eu tenho base form, eu ouvi a ação toda. No caso aqui, que é o verbo de percepção ouvir. Poderia ser o ver. Perfeito? Agora, quando eu falo assim, I heard someone crying. Eu ouvi alguém chorando. Quando eu coloco o ing,
quer dizer que a ação estava em andamento. Eu peguei no meio do processo. Então, de novo, aqui, eu já peguei a ação do início ao fim, a ação toda. Agora, se eu pegar o ing, eu peguei no meio do caminho a situação. Legal? E cuidado com as palavras but e except, tá? Depois de but e except, você vai ter a forma básica. Observa, o base form. Do nothing but listen. Não faça nada, exceto se não ouvir. Então, depois disso, você vai ter o base form. Legal, galera? Então, esse foi o bloco do base form, tá? Continue seus estudos aí. Valeu! Fala, galera, beleza? Vamos para mais um bloco da nossa matéria dos nossos estudos de infinitivo, gerund, infinitivo, gerúndio, base form, ou infinitive gerund, or base form, como você preferir aí, com sotaque britânico ou não. Então, galera, vamos falar hoje de gerunds, gerúndio. Tá? Algumas observações importantes. O que é gerund? O que é gerúndio? Tá? Na verdade, a gente fala gerund, é importante até você chamar, até a gente prefere chamar de ing form, traduzindo forma ing. Por quê? A forma ing é diferente de gerúndio. Tá? Vamos deixar isso claro desde já. É importante para os concursos que você fizer, você fazer essa distinção importante. Tá? Entenda bem, a ing form é simplesmente você colocar no final da palavra o ing. Legal? Que ele um dos usos dele é o nosso gerúndio do português. Perfeito? Só que em inglês o ing form é tem muito mais funções, digamos assim. Tá? Uma delas é o gerúndio em si, né? Que quando você pensa em gerúndio, estudando, falando, dá essa noção dinâmica, perfeito? Mas nem sempre o gerúndio, a forma ing, vai ser dessa maneira, legal? Então tem essa distinção entre a noção de gerúndio, de movimento, e a forma ing em si, legal? Então, o verbo terminar em ing não necessariamente é gerúndio. Tira isso da cabeça. É muito mais do que isso. Legal? Dito isso, com isso em mente, vem comigo. Olha lá. He left without plaguing. Um dos usos mais comuns do ing, e talvez até mais conhecidos, é a pós-preposição. He left without plaguing. Ele saiu sem jogar. Without é a nossa preposição sem. Perfeito? E aí, após preposição, você vai colocar a forma ing. Show? Legal? Maravilha. Studying is the way to success. Estudar é o caminho para o estudo. Perdão. Estudar é o caminho para o sucesso. Então, o ing aqui funciona como sujeito da oração. Legal? Então, ing, sujeito. Lembra no nosso outro bloco? Pode ser o infinitivo também. Esse aqui é mais comum, mas pode ser o infinitivo. Cuidado, isso costuma ser explorado em provas militares, tá bom? Principalmente se for fazer FON. No smoking, comumente a gente tem esse tipo de proibição dessa maneira, o uso do no, mais o verbo na forma ing, no gerúndio, tá bom? Depois de algumas expressões também é comum você usar o ing. Vamos ver essas expressões? Vamos traduzir aqui o exemplo, né? I can't help feeling sorry for him. O help, você sabe que é ajudar. Mas cuidado, can't help é não poder evitar. Eu não consigo evitar. Legal? Então, I can't help feeling sorry for him eu não posso evitar sentir pena dele, vamos dizer assim. Me sentir compadecido dele. Legal? Então, após a expressão can't help, coloque ing. Quais outras expressões? Está aqui embaixo para vocês. Ó, can't stand, it's no use, there's no point, it's not worth. Tá? Então, can't stand, não suporto. It's no use, é inútil. Use, né? Usar, uso. It's no use, é inútil. There's no point, não faz sentido, não tem porquê, né? Não tem um ponto, não faz sentido. Pensando assim no português. It's not worth. Tá? Worth é, digamos assim, valer a pena.
Tá? Vale a pena? Então, it's not worth, it's worth ou it's not worth. Pode ser na afirmativa ou na negativa. Vale a pena ou não vale a pena, tá? E they went skiing, isso aqui é curioso, né? Quando você tem o verbo come and go, você sabe que o went é o passado de go, né? Eles foram esquiar. Você vai usar o ing quando você se remeter a uma atividade recreativa. They went skiing, eles foram esquiar. They went playing, eles foram jogar. Engraçado, they went shopping, né? Eles foram às compras, né? Dessa maneira, as compras também se encaixariam como uma atividade recreativa. Legal? Beleza? Então, galera, isso aqui é o nosso estudo, nossa parte sobre o gerund. Mas fica ligado, temos muitas coisas para estudar. Fiquem atentos ao próximo bloco. Vem comigo. Pois bem, senhores, vamos que vamos? Vamos continuar essa pegada aí nesse bloco, que gerúndio infinitivo é assim mesmo. Vamos embora. Então, mudança de sentido, tá? O que acontece? Determinados verbos, quando acompanhados de gerúndio, vão ter um significado. Mas se eles forem acompanhados de infinitivo, vão ter um outro significado. Então você tem que saber, né, como é que fica cada um para usar adequadamente ou marcar a tua resposta correta, claro. Vamos lá. Então, remember. Vamos começar com o verbo remember. Remember to buy some eggs. Lembre-se de comprar alguns ovos. Então, observe o seguinte. Aqui, eu usei o verbo remember com o infinitivo. Isso aqui nos remete a futuro, tá? Lembre-se de comprar, quer dizer que eu ainda vou comprar. Perfeito? Então, remember com o infinitivo, eu me remeto a futuro. Então, se for o gerúndio, o que acontece? Eu estou me remetendo ao passado. Acompanha comigo. I remember traveling with my parents. Eu me lembro de ter viajado, de viajar com meus pais. Então, nesse caso, eu estou me lembrando de uma coisa que aconteceu no passado. Então, veja lá. Remember to buy, eu ainda vou comprar. I remember traveling, eu me lembro de uma coisa que já aconteceu. Perfeito? Legal. Aí o que acontece? Você vai perceber aqui que os próximos casos, eles vão ser semelhantes, no sentido de futuro ou passado. Veja, I forgot to pay the bill. Não é bem futuro, mas é, digamos assim, um passado mais recente. Eu esqueci de pagar a conta. Legal? I forgot to pay. Então o verbo to forget, quando acompanhado de infinitivo, remete a um passado recente. Algo que aconteceu há pouco tempo. Agora, I'll never forget watching my son give his first steps. Eu nunca esquecerei o meu filho dar os seus primeiros passos, já é um passado mais antigo. Então eu uso forget mais o ing. Legal? Forget, infinitivo passado recente. Forget, com ing, passado distante. Legal? Olha aqui. Regret. Regret é o verbo lamentar-se, beleza? Olha só. I regret to tell you that you fail. Né? Eu lamento dizer que você falhou, né? Fica melhor que o passado, ó. You failed. Beleza. Então, I regret to tell you that you failed. Eu lamento informar que você falhou. Então, regret mais infinitivo me remete ao futuro. Eu lamento informar. Dizer, eu já disse? Não, eu ainda vou dizer, então uma coisa no futuro. Legal? Então, regret, infinitivo, remete ao futuro. Agora, regret mais o ing já vai ser o passado. Observa. I regret leaving home late. Eu lamento sair de casa tarde. Quer dizer que ele já saiu. É uma coisa que já aconteceu. Perfeito? Então, regret mais gerund, mais o gerúndio, a gente está se remetendo ao passado. Perfeito? Então essa dinâmica vai acontecer com verbos remember, lembrar-se, forget, esquecer, e regret, lamentar-se. Agora, esse aqui, olha, alguns concursos, eu cito aí, principalmente a EAR, adoro isso aqui. Cai com uma frequência muito alta. Então observa o seguinte. I stopped to eat. Então, eu parei para comer. Se eu usar o stop com infinitivo, é parar para fazer algo. Eu interrompo a ação 1 para começar a ação 2. Perfeito? Agora aqui. I stopped eating junk food.
eu parei de comer junk food, aquela comida que não faz bem, né? Digamos assim, os fast foods, por exemplo, né? Muito gordurosa, etc. Então, eu parei de comer junk food. Então aqui eu parei a ação 1. Legal? Stop, mas infinitivo. Eu paro a ação 1 para começar a ação 2. I stopped eating. Eu parei a ação 1. Ação 1, eu não como mais. Beleza, galera? Show? Vamos que vamos. Temos alguns blocos mais que essa matéria não para. É intensa. Valeu? Tamo junto. Estão prontos para mais um módulo? Então vamos que vamos, continuando em mudança de sentido. Perfeito? Quais são os outros verbos que podem perturbar aí a sua cabeça? Vamos lá? Stop now mean wasting time, né? Então, parar agora significa perder tempo, né? Ou seja, quando eu tenho um verbo to mean com waste, vai dar o sentido de implicar, gerar uma consequência. Perfeito? Então, se eu parar agora, qual vai ser a consequência? Vai implicar em quê? Perder tempo. Legal? Então, mean mais o gerúndio, implicar. Legal. He didn't mean to hurt you. Isso é muito comum naquelas músicas, né? De sofrência, do inglês, não do português não, mas enfim. Tá? Se eu tenho mean, mas o infinitivo é ter a intenção. He didn't mean to hurt you. Ele não queria te magoar, te machucar. Beleza? Então, mean, ing, gerar uma consequência. Mean, infinitivo, ter a intenção. Beleza? Show. Go on. Veja só que aqui você tem o verbo go on, phrasal verb, né? O que é um phrasal verb? Relembrando lá, é um verbo mais uma partícula que formam um novo significado. E veja que nesse caso pode até mudar de significado. Olha lá. Então, they went on working. Nesse caso, go on com ing significa continuar. Beleza? Você continua, você vai permanecer na mesma atividade que fazia outrora. Legal? Agora aqui. After writing, they went on to count words. Então, depois de escrever, eles passaram a contar palavras. Então, aqui o que aconteceu? Eu tenho go on com infinitivo, então eu mudei a ação. Primeiro eles escreviam, e aí depois eles foram contar as palavras. Você sabe que no inglês, diferentemente do português, a gente trabalha com produções pela contagem de palavras e não pelo número de linhas, né? A gente sabe que o português é mais pelo número de linhas. Mas, claro, aquela pessoa com letra maior ou menor pode dar uma diferença. Então, eles acabam sendo mais exatos, mais trabalhosos, mas também é mais exato, quando você conta as palavras. Então, depois de escrever, ação 1, eles continuaram, eles prosseguiram para a contagem de palavras, ação 2. Então, aqui, eles continuam trabalhando. Eles estavam fazendo ação 1, trabalhar, e continuaram na ação 1, trabalhar. Nesse exemplo aqui, quando eu tenho o ing depois. Se eu tiver o infinitivo, eu mudo uma ação. O que eu fazia antes, eu não faço mais. Começo uma nova ação. Legal? Beleza? Show. Try. Então veja, try com o infinitivo é esforçar-se. É você colocar energia, dedicação, empenho em uma ação. The boy tried to lift it, but it was too heavy. O garoto tentou erguer isso. Erguer alguma coisa, né? Lift é erguer. But it was too heavy. Estava pesado demais. Você sabe que o too, como uma palavra, indica algo em excesso. Perfeito? Sabe quando você foi pegar aquele salgadinho que estava quente demais que você largou para não queimar a mão? Então, too hot. Estava quente demais. Quando está very hot, você fica numa mão para outra. Agora, too hot, você larga no ato que vai queimar a mão. Sacou? Então, too, excesso. Então, veja lá, voltando aqui. Tried to lift. Ele tentou erguer. Então, com o infinitivo, esforçar-se. Tá? É você colocar empenho e dedicação em alguma coisa que você faça. Try watching a video. Quando eu tenho try mais o ing, é experimentar algo, no sentido de você tentar alguma coisa. Eu já tentei ação X, vou tentar ação Y agora. É uma nova atitude. Então aqui, try com infinitivo, esforçar-se.
Aqui, com ing, eu já fiz uma ação X, vou tentar ação Y. Certo, senhores? Com isso aqui a gente encerra esse módulo aqui de mudança de sentido, mas temos mais. Continue seus estudos. Vamos lá. Pois bem, senhores, vamos lá. Esse é o último módulo de teoria da parte agora de infinitivo, gerúndio e base form. Esse aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente vai brincar com a sua memória, cara. Vai ter que puxar um pouquinho na memória, mas é bom também que aumente o seu vocabulário, beleza? Aqui a gente vai ver quais são os verbos que exigem ser acompanhados ou por infinitivo ou por gerúndio, certo? Coloquei os mais relevantes para você. Vamos lá. Quais são os verbos, então, que são acompanhados por infinitivo? Você lembra, né? To play, to work, etc. Então, são esses aqui. Eu primeiro vou ler em inglês, depois eu vou traduzir, tá bom? Learn, wish, agree, manage, promise, attempt, offer, refuse, hope, decide, intend and want. Traduzindo então. Learn, aprender. Wish, desejar. Agree, concordar. Manage, gerenciar, gerir. Promise, prometer. Attempt, tentar. Offer, oferecer. Refuse, recusar. Hope, esperar. Mas só cuidado, vamos falar um pouquinho disso aqui, deixa eu dar uma pausa. Hope, no sentido, esperar no sentido de ter esperança. Se eu falo, I hope you're fine, eu espero que você esteja bem, é no sentido de eu ter a esperança, a vontade, o desejo de que você esteja bem. Perfeito? É diferente de wait, tá? Vou escrever aqui para você. Wait. Wait já é eu cruzar o braço, bater pezinho e ficar. E aí? É ficar aguardando. E você tem o expect, que está aqui desse ladinho. E o expect é no sentido, esperar no sentido de supor. Eu suponho que você vai resolver. Eu espero que você resolva, mas quando eu falo I expect to solve the problem, eu espero que você resolva o problema, não é nem no sentido de ter esperança, cruzar dedinho, nem de ficar aguardando, mas no sentido de você deve ter alguma responsabilidade sobre isso, então eu espero que resolva. Legal? Hope, wait, expect. Hope é esperar de ter esperança, wait, aguardar e expect, supor, entender que a pessoa vai fazer aquilo. Legal? Beleza, então hope, esperar. Decide, decidir. Intend é o pretender, ou seja, tu sabe que pretend em inglês é fingir, nosso falso cognato, né? E como é que é pretender em inglês? Intend. E o want é querer. Legal? Beleza. Quais são os verbos, os principais verbos que são acompanhados de gerúndio, de ing? Vamos lá? Primeiro eu vou falar em inglês, depois em português. Avoid, deny, finish, enjoy, keep, suggest and mind. E aí a gente tem avoid, evitar, deny, negar, finish, terminar, enjoy, curtir. Você vai observar essa palavra, eu acho curiosa, que só joy apenas é alegria, perfeito? E o en, que pode vir como prefixo ou sufixo, ele forma verbos, tá? Então de alegria virou alegrar-se, curtir, gostar, beleza? Keep, manter. Suggest, uma palavra cognata, aquela que é igualzinha, parecida com o português, sugerir. E mind é importar-se. Beleza? Tem alguns verbos que eles podem ter uma estrutura um pouco diferente, que eu deixei aqui para vocês. Vou apagar o wait para não te confundir, tá bom? É quando eu tenho o verbo mais o objeto mais o infinitivo. Como assim? Coloquei um exemplo para facilitar a tua vida. We advised him to study more. Nós aconselhamos-lo a estudar mais, tá? Então você vai ter o verbo mais o objeto mais o infinitivo. Daí a gente tem o expect, allow, persuade, force, remind, invite, recommend and warn. Então, expect, supor, esperar. Já expliquei aqui para vocês, né?
Allow, que é o verbo permitir. Persuade, que é persuadir, ele é cognato. Force também é cognato, forçar, você obrigar alguém. Remind, que é lembrar. Engraçado, remind. Qual a diferença do remind e remember? O remember é você se auto-lembrar-se de algo a si mesmo. Entendeu? Ou seja, você se lembra sozinho. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês do nada. Caramba, eu acho que eu não paguei minha conta de água. Perfeito? Eu não tive nenhuma interferência para me fazer lembrar daquilo. Agora, vamos supor que eu tivesse numa aula presencial, aí algum aluno puxa uma conta d'água lá da bolsa, cai da bolsa dele uma conta d'água, eu olho para a conta d'água, aquela conta d'água que o cara deixou cair no chão, ela remind me, ela me lembra. Então eu tive uma interferência externa de segundos, terceiros, etc. Então remember, você se lembra sozinho. Remind já tem alguma interferência externa, que não é só a sua mente, para se lembrar. Legal? Remind, lembrar-se desses termos que eu já expliquei. Invite, convidar. Recommend, recomendar. E warn é lembrar. Engraçado, observa o seguinte. Warn, alertar, né? Alertar, avisar. Observa o seguinte, que ela termina com N. Quando a palavra em inglês termina com N, você coloca a língua no céu da boca. Warn, warn, warn. Se terminasse com M, e existe igualzinho a ele, né? Com M, que é morno, warn. Aí você ia fechar a boca. Warm. Então, warn, warn. Beleza? Só mais algumas informações para vocês seguirem com seus estudos. Infinitivo gerúndio é algo já mais desafiador, mas nada que você, de mãozinha dada com a gente, acompanhando nossos vídeos, não possa mandar bem. Bons estudos. Valeu, galera. Pois bem, senhores, estamos aqui reunidos agora para esse módulo de exercícios. Então vai lá, tira sua foto, registra, print screen, Ctrl+C, Ctrl+V, o que for aí. Fez? Tá feito? Então bora lá. Beleza. I would like tanana in his shoes. E aí? Veja só. Quando tem expressões would like, would love, would hate, né? Você vai ter um infinitivo. Tá? Então, após expressões com would like, would hate, would love, gostaria, adoraria, odiaria, você vai usar o infinitivo, to be. Ok? Show. Próximo aqui. Jim loves. Veja que aqui eu tenho um verbo de preferência. Like, love, hate. Esse tipo de verbo sempre vai ser acompanhado de gerúndio, tá? Loves working. Eu não traduzi. Vamos lá. Primeiro, eu não gostaria de estar in his shoes. Você conhece essa expressão? To be in someone's shoes. É estar na posição, na situação de alguém, né? Estar nos sapatos dela. Legal? Então, Jim loves working as a doctor. Jim ama trabalhar como um médico. As a doctor, como um médico. I can tell you the truth. Eu posso dizer a você a verdade. Can é um verbo modal. Após qualquer tipo de modal, can, could, may, might, should, must, mustn't, ought to, would rather, had better, qualquer expressão dessa modal, sempre a forma básica do verbo. Sempre o base form. Então aqui, I can tell you the truth. Beleza? Do you mind? Lembra que é mind? É o verbo importar-se, ok? Depois de mind, sempre ing. Do you mind not smoking? Você se incomoda de não fumar?
Beleza. I can't stand, né? Can't stand é a expressão não aguento, não tolero, tá? E após ela você usa o ing. Waiting. Eu não aguento esperar, waiting. A gente falou isso no outro módulo. Wait é o verbo aguardar, né? Ficar aguardando. In queues, em filas. He expect me, tanana, to help him. Foi mal. Então. He expects me to help. Então veja lá. Ele esperava que eu ajudasse-o com aqueles problemas. He expects me to help him. Ele esperava que eu ajudasse com aqueles problemas. Esse expect está naquela lista que eu falei dos verbos que tem aquela estrutura. Verbo mais o objeto mais o infinitivo. Legal? It was difficult to hear mesmo, tá? Por quê? Porque difficult é um adjetivo. Depois de adjetivos, você usa o infinitivo. Legal? It was difficult to hear anything. Estava difícil ouvir qualquer coisa. Legal? Show? Let him go. A gente falou anteriormente que depois do verbo let e depois do verbo make, você vai usar a forma básica do verbo. Let him go. Deixe-o ir. Imortalizado por a nossa amiga lá da neve. Perfeito? They were talking about tanana next year. Eles estavam falando, conversando, tratando sobre casarem-se no ano seguinte. Após preposição, o verbo sempre fica na forma em ing, no gerúndio. About marrying. Pois bem, senhores, infinitivo e gerúndio é uma matéria tradicional do inglês, chata, mas eu tenho certeza que acompanhando os nossos vídeos, os nossos exercícios, você vai mandar muito bem. Valeu, galera. Forte abraço.